A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 19 e 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Lembrando sempre que a versão que usamos é Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá então, capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, passando pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. E tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, endurecidos de coração, e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto um espaço de 2 anos, dando o ensejo de que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem os enfermos os lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado as artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculados seus preços, achou-se que montavam 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me também ir a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por este tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana e dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente a outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e descaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo da nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, a ser mesmo destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvido isso, chegaram o furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também asiarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram-lhe rogar que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam ali reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu,
Todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmo e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrilégios, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo disso isso, dissolveu a assembleia. Amém, meus irmãos? Agora o capítulo de número 20, tá? Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu e partiu para a Macedônia. Havendo passado por aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou cerca de 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que dava a seguir viagem no dia imediato, exortávamos e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbais, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, vejam, irmãos, que Lucas ele se inclui nos relatos, tá vendo? Ele usa o termo nós. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado. Devendo ele ir por terra, quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos até Mitilene. Dali, navegando no dia seguinte, passamos defronte Quios, e no dia imediato tocamos em Samos, e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse: Vós bem sabeis que como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente, também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali irá me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperem cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa em mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, porquanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho do qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que, depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás deles. Porquanto vigiai, lembrando que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então, houve grande pranto entre eles, abraçando-os afetuosamente a Paulo e beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que disseram. Já não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, meus irmãos, aqui mostra os episódios, né? Ministério de Paulo na Ásia, principalmente na cidade de Éfeso. E esse discurso maravilhoso aqui de Paulo, né? No porto de Mileto, né? Falando em que consiste a verdadeira essência do pastoreio e do ministério de serviço ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Deixa aí o seu like, o seu joinha, para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber novas notificações de vídeos. Os irmãos possam também compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.